A gente abre espaço para essa entrevista do Bastidores CNN falando de outro assunto muito importante que é a educação aqui no Brasil. Vamos falar, é claro, também em relação do Congresso Nacional com o governo, o cenário eleitoral de 26, abrindo pelo Plano Nacional de Educação, que é um grande avanço para o país. A Tabata Amaral, deputada federal do PSB de São Paulo, conversa com a gente agora. É presidente da comissão especial sobre esse assunto. Tudo bem, deputada? Mais uma vez, obrigada pela disposição dessa conversa. É um plano robusto, alguns detalhes já foram divulgados, mas eu queria que a senhora detalhasse o que de mais importante vai mudar na educação do Brasil ou que a senhora quer ver avançar a partir da aprovação desse plano. Perfeito. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos que acompanham a CNN nesse momento. Nessa última semana, depois de 6 meses de muita escuta, com reuniões no Brasil inteiro, reuniões com especialistas, a gente apresentou a primeira versão do relatório do Plano Nacional de Educação. O que é isso? É um planejamento de longo prazo para os próximos 10 anos da educação brasileira. E ali, Tainá, a gente trata absolutamente sobre tudo. Então, desde a educação dos pequenininhos, falando sobre o quantitativo de vagas em creche, alfabetização, ensino da matemática, a gente trata também da valorização, da formação dos professores, a gente olha também para o ensino técnico, pós-graduação. Eu vou ficar por aqui porque são 19 objetivos, dezenas de metas, é realmente uma oportunidade que a gente tem de planejar a educação brasileira por longo prazo. Mas o que eu acho que é mais interessante é porque até aqui a gente já teve outros planos nacionais de educação que não tiveram suas metas no todo alcançadas. Então a gente gastou muita energia conversando com muita gente, muito especialista, para entender, para além de colocar as metas no papel, o que é que a gente vai fazer para, de fato, o Brasil avançar na educação, que a gente sabe que é o único caminho para esse Brasil ser justo, ser rico, ser bom para todos nós. E aí foi nesse momento que a gente trouxe como novidade um sistema de governança. O que é isso? Para quem gosta do assunto da gestão. A gente não pode colocar as metas no papel e daqui 10 anos olhar e falar, olha só, não batemos as metas de novo. A gente está inovando quando a gente coloca que, para além desse planejamento de longo prazo da União, do Brasil, todos os estados também terão que fazer seus planejamentos de longo prazo, todos os mais de 5.000 municípios, e aqui entra o pulo de gato. Não basta fazer o planejamento. A cada 2 anos, o Brasil inteiro vai saber como é que cada município, cada estado está avançando ou não nessas metas, e esses dados vão para a imprensa, para a sociedade, para especialistas, e aqui o mais interessante, prefeitos, governadores, presidente da República também, a cada 2 anos, quando receberem esse diagnóstico, vão ter que prestar contas para a sociedade, explicando por que não bateram algumas metas, o que vão fazer nos próximos 2 anos. Então, essa foi a grande inovação desse Plano Nacional de Educação, essa governança com monitoramento para que a gente realmente saia do papel e possa levar a qualidade da educação brasileira. E aí eu finalizo trazendo uma outra coisa inédita, porque até aqui o Congresso, o governo federal, nunca tinham se debruçado sobre os números para dizer quantos por cento do PIB o Brasil tem que colocar na educação se a gente quiser avançar, se a gente quiser competir com Singapura, uma Coreia do Sul, com os países desenvolvidos. E aí foi um trabalho também de muitos meses em que a gente se debruçou com uma equipe de economistas e chegou num valor. Se o Brasil quiser ter uma educação de qualidade, o que a gente calculou é que vamos precisar, até 2035, investir 7,5% do PIB. Isso para quê? Colocar toda criança em creche, garantir ensino técnico de qualidade, educação de jovens e adultos. E aí eu sei que a gente vai falar do Congresso Nacional, então termino com essa deixa. Para colocar 7,5% do PIB da educação, vai ter que cortar de emenda parlamentar, isenção fiscal, privilégio do serviço público, não vai ser fácil fechar essa conta. E é nesse ponto que eu queria pegar. O Fernando Haddad, depois da não aprovação, ou pelo menos não votação daquela medida provisória da compensação do IOF, já disse que vai ter que cortar na carne e vai ter que cortar as emendas parlamentares. Pelo visto, a senhora é favorável a esse corte? 100%. 100%, Gustavo. É claro que quando a gente fala ali do que aconteceu no Congresso, não dá para ignorar que o Congresso Nacional, em sua maioria, se posicionou contra a taxação das bets.
dessas casas de aposta. E eu acho isso uma vergonha, eu acho nojento. Por quê? Porque a gente sabe que as bets elas estão endividando as pessoas. Tem muita gente adoecendo com questões de saúde mental. E eu vou além, não defendo só a taxação das bets, não. Defendo que a gente proíba a propaganda de bet. Bet, para mim, tem que ser tratada igual cigarro. É uma questão que pode levar a um vício, que pode destruir uma vida. Então a gente tem que ter muito cuidado. E a gente sabe que foi o lobby de empresas como as bets que fez com que muitos parlamentares votassem contra essa taxação. Mas, para além disso, olhando para o contexto mais amplo, o Brasil está num momento em que a gente vai precisar fazer cortes duros. E o que eu venho defendendo é que esse corte não tem que ser feito na educação. Não tem que ser feito na saúde, na segurança pública. Até porque ninguém aqui vai dizer que professor, enfermeiro, policial recebe bem no Brasil. Agora, onde a gente tem que cortar é onde o vespeiro é maior. Vou dar um exemplo, que a gente já falou aqui na CNN, a questão dos supersalários. A gente tem uma elite do serviço público em que, quando um juiz comete um crime, ele é premiado com uma aposentadoria compulsória. Ainda tem no judiciário férias de 2 meses. Desembargador, gente que consegue reembolso porque comprou um iPhone. Teremos que ter coragem de olhar para isso. Mas eu vou além. Emendas parlamentares. Eu sempre faço um edital de emendas, procuro os projetos com maior impacto para destinar esse orçamento federal, mas infelizmente a maioria não é assim. Apresentei um projeto para a gente ter um corte linear nas emendas, porque tem desvio, tem corrupção, está tendo uma distorção. O hospital que conhece ali o deputado recebe recurso, o que não conhece, as pessoas sem conseguir vaga para uma internação, por exemplo. E aí eu finalizo com um outro corte que eu acho muito necessário, que é da isenção fiscal. O que é isenção fiscal? É quando um setor econômico, que é bem relacionado lá em Brasília, vai para Brasília e consegue um desconto, entre aspas, no imposto que paga, enquanto o pequeno empreendedor está se afogando nos impostos. Estou falando, gente, de bilhões de reais, que a gente vai ter que cortar. Mas é briga fácil? Não é. Por isso que a população tem que se inteirar. Nós estamos falando, deputada, sobre o impacto desse plano. A gente já consegue calcular quanto ele custaria aos cofres públicos? Para as pessoas saberem, Gustavo, em que nível que a gente hoje investe um pouco mais de 5% do nosso PIB em educação. E aí, como eu falava para vocês, para a gente poder bater as metas do plano, ou seja, garantir que a gente tem pelo menos 60% das crianças em creche de 0 a 3 anos, garantir que nossas crianças são alfabetizadas na idade certa, que elas estão acessando escolas em tempo integral, com cultura, esporte, que aqueles adultos que não se formaram na educação básica estão tendo a oportunidade de fazer educação de jovens e adultos, ter uma formação técnica também. Só para dar um resumo do que a gente está falando e para mostrar a importância disso, a gente vai ter que sair de um investimento de um pouco mais de 5% do PIB, isso vai crescendo gradualmente até chegar em 7,5% do PIB em 2035. A gente está falando de um incremento de centenas de bilhões de reais. Não é pouco dinheiro. E é por isso que eu gastei aqui um tempinho dizendo onde é que a gente pode encontrar esse recurso, ou colocando de outra forma, quais são as escolhas que o Brasil vai ter que fazer. Uma das coisas que a gente mostra ali na apresentação do Plano Nacional de Educação é que o Brasil está numa curva demográfica descendente. O que é isso? Daqui para frente, a cada ano que passar, nós teremos menos crianças e adolescentes no nosso país, por conta das famílias hoje terem cada vez menos filhos. Essa é a tal da curva demográfica, que é muito importante para o desenvolvimento econômico do país. Ou seja, se a gente não investir nessa geração, para que eles de fato tenham oportunidade na educação, pode ser tarde demais. Se a gente não investir nessa geração para que tenha bons empregos, para que traga inovação, para que nos ajude a enfrentar esse mundo tão complexo, a gente vai ter uma população cada vez mais envelhecida, uma pressão muito grande na previdência, na aposentadoria, e a gente vai perder essa oportunidade. Então, estou defendendo sim que a gente aumente o investimento em educação, com responsabilidade. Inclusive, a gente coloca lá que o prefeito e o governador que quiserem receber esse recurso adicional que a gente está propondo, vão ter que melhorar a sua gestão, melhorar o seu resultado, para garantir que cada dinheiro investido vai ser bem utilizado. Mas, de novo, a gente vai ter que saber o que é prioridade. E aí a pergunta é, a prioridade é privilégio para a elite do serviço público? A prioridade são alguns poucos empresários bem relacionados em Brasília? Ou a prioridade é essa geração tão importante para o nosso Brasil? Meu voto, minha opinião, fica com as crianças e adolescentes.
Duas perguntas bem rapidinho, eu sei que a gente precisa te liberar, deputada. A senhora falava da necessidade de mobilização, né, para o Brasil, enfim, tentar pautar no Congresso Nacional esses projetos que são relevantes para o povo. A senhora concorda com essas manifestações que a gente tem visto nas ruas, né, muitas que têm o Congresso, né, como inimigo, a gente sabe ali, né, colocando a culpa também em parlamentares para pautas relevantes para a população não terem avançado? Esse tipo de manifestação, na sua avaliação, deve ser usada também para fazer avançar pautas como a senhora tem aí da educação e outras que são muito mais importantes do que a gente viu aquela discussão da PEC da blindagem, só para ficar num assunto, por exemplo. Exato. Exato, Tainá, eu estive na rua, naquela grande mobilização em São Paulo, a gente se reuniu na Avenida Paulista, porque infelizmente existe hoje uma maioria no Congresso que está se posicionando sim contra o povo. Votaram para aumentar o número de deputados, quiseram aprovar a PEC da blindagem, que era literalmente para blindar parlamentares criminosos, corruptos de qualquer ação penal. Enfim, fizeram tudo o que podiam para adiar, para impedir a votação da reforma do imposto de renda. E em cada uma dessas votações, eu estava lá votando contra, me posicionando, mas infelizmente a gente perdeu no voto. Então, foi só com a força da rua que a gente conseguiu enterrar a PEC da blindagem no Senado, votar a reforma do imposto de renda, que trouxe a isenção total, ou seja, desconto total para quem recebe até R$ 5.000 por mês. Então, isso para dizer que sim, ir para a rua, se manifestar, lembrar aos políticos da esquerda à direita que eles estão lá para representar o povo, isso é muito importante. Agora, qual que é o desafio? As pautas em que eu trabalho, principalmente voltadas para a questão da educação, para o planejamento de longo prazo, para o desenvolvimento econômico, elas não viralizam. A gente até tenta ser criativo, faz um vídeo mais engraçado, só que tem uma dificuldade de mostrar a urgência desses assuntos. Então, aqui é uma pergunta que eu faço até para quem está nos acompanhando. Como é que a gente faz para sair desse lugar em que o que viraliza quase sempre não é relevante para as pessoas, enquanto aquilo que de fato pode transformar o nosso Brasil não está viralizando? Eu vou dar o exemplo de um projeto que para mim é muito importante, que é o Pé de Meia. Quando, enfim, sou autora desse projeto, 4 milhões de jovens impactados. Foram 4 anos para aprovar essa lei, porque o Pé de Meia não mobiliza como as pautas da rede social. Então, esse é um desafio para a gente mesmo. Essa questão, o ritmo do Congresso não é o ritmo das ruas. Nós conversamos com a deputada federal Tabata Amaral. Obrigado pela presença.